Existe uma coisa que quase ninguém fala quando ensina jejum intermitente. Não é sobre quantas horas você precisa ficar em jejum. Não é sobre o que você pode ou não pode tomar durante o período de restrição. É sobre o que acontece exatamente no momento em que você decide comer. Esse momento específico, esse primeiro gole, essa primeira garfada, pode determinar se as últimas 16 horas que o seu corpo trabalhou silenciosamente vão produzir algum resultado real ou se vão simplesmente evaporar. E o mais curioso é que a maioria das pessoas que faz jejum intermitente comete esse erro sem saber que está cometendo. Não é falta de disciplina, não é falta de esforço, é falta de uma informação que faz toda a diferença. Então, se você tem 45, 50, 55 anos ou mais, se você já tentou o jejum de 16 horas, se você já sentiu que os resultados não vieram na velocidade que esperava ou que pararam de aparecer depois de um tempo, eu preciso que você fique até o final desse vídeo. Porque o que eu vou te mostrar aqui não é uma opinião, é fisiologia. É o que acontece dentro do seu corpo quando você quebra o jejum do jeito errado, em linguagem clara, passo a passo, sem enrolação. Vamos começar. Pensa numa situação bem comum. São 11 da manhã de uma segunda-feira. Você está chegando do trabalho ou voltando de algum compromisso da manhã. Você fez suas 16 horas de jejum. Está se sentindo bem, até com aquela sensação leve que quem pratica jejum conhece. Aí você abre a geladeira, pega um copo de suco de laranja natural, talvez uma fruta, um iogurte, ou então vai direto numa refeição completa porque está com fome. Parece razoável, certo? Parece até saudável. O problema é que, do ponto de vista bioquímico, esse momento específico é uma virada de chave. E dependendo do que você coloca no corpo nos primeiros 20, 30 minutos depois do jejum, você pode estar revertendo parte dos benefícios que seu organismo acabou de construir durante a noite e a manhã inteiras. Para entender por que isso acontece, eu preciso te mostrar o que o seu corpo faz durante as 16 horas de jejum. Não de forma abstrata, de forma concreta, com hora marcada. Nas primeiras 4 a 6 horas, depois da sua última refeição, o seu organismo ainda está processando o que você comeu. O açúcar do jantar ainda está circulando. A insulina ainda está alta. Seu corpo está, essencialmente, no modo de armazenamento. Ele não tem motivo para buscar energia nos seus estoques porque ainda tem combustível fresco disponível. Esse período não é o jejum em si, é o período de transição. A partir da 6ª ou 7ª hora, o cenário começa a mudar. Os níveis de glicose no sangue começam a cair de forma consistente. A insulina vai se reduzindo e é aqui que o fígado começa a fazer algo muito importante. Ele começa a converter o glicogênio que armazenou ao longo do dia em glicose para manter o funcionamento do seu cérebro e dos seus órgãos. Isso se chama glicogenólise. É a primeira fase real do jejum. Entre a 8ª e a 12ª hora, o estoque de glicogênio do fígado começa a se esgotar. E quando isso acontece, o corpo precisa encontrar outra fonte de energia. É aqui que algo fundamental ocorre. Ele começa a mobilizar gordura dos seus tecidos adiposos e a transformar ácidos graxos em corpos cetônicos, que são uma fonte alternativa de energia para o cérebro. Essa transição é o que muitos chamam de virar a chave metabólica. E para pessoas acima dos 45 anos, esse processo é particularmente relevante porque a flexibilidade metabólica, ou seja, a capacidade do corpo de alternar entre diferentes fontes de combustível, tende a diminuir com a idade. Mas há algo que acontece em paralelo a tudo isso. Algo que poucas pessoas mencionam quando falam de jejum. A partir da 10ª hora aproximadamente, especialmente quando você está dormindo e o corpo está em modo de reparo, começa a se intensificar um processo chamado autofagia.
Esse nome vem do grego e significa literalmente comer a si mesmo, mas não de forma destrutiva. A autofagia é o sistema de limpeza celular do seu organismo. Ela identifica proteínas danificadas, organelas desgastadas, resíduos metabólicos acumulados dentro das células e os desmonta para reciclar os componentes úteis. Para quem tem mais de 45 anos, isso é ouro, porque é exatamente esse processo que começa a perder eficiência com o envelhecimento natural, contribuindo para a inflamação crônica de baixo grau, cansaço persistente e aquela sensação de que o corpo já não se recupera como antes. E aqui chegamos ao ponto central do vídeo. A autofagia, assim como a mobilização de gordura e a produção de corpos cetônicos, é extremamente sensível a um sinal específico. Esse sinal é a insulina. Pensa na insulina como o interruptor principal do painel de controle metabólico do seu corpo. Quando a insulina está alta, o corpo entende que há energia disponível, que não é hora de economizar, que não é hora de limpar, que não é hora de reciclar. O modo de armazenamento e crescimento é ativado. Quando a insulina está baixa, como acontece no jejum prolongado, o corpo muda de modo. Ele ativa o modo de manutenção, reparo e eficiência. Agora vem a parte crítica. A insulina sobe em resposta a praticamente qualquer coisa que você ingere que contenha carboidratos ou proteína. Não precisa ser uma refeição enorme, não precisa ser um alimento ruim. Um copo de suco de laranja natural, mesmo que seja fresco, mesmo que seja sem açúcar adicionado, contém frutose e glicose suficientes para disparar uma resposta insulínica significativa. Uma fruta com alto índice glicêmico faz o mesmo. E quando essa resposta insulínica ocorre, o sinal que seu corpo estava recebendo durante todo o jejum, aquele sinal de continua o reparo, continua a limpeza, continua mobilizando gordura, esse sinal é interrompido. Não instantaneamente, não de forma catastrófica, mas interrompido. E aqui mora o erro que mais se repete. Não é comer demais depois do jejum. Não é comer fast food. É comer o que parece saudável, como uma fruta, um suco, um iogurte com granola, mas que produz um pico de insulina rápido logo no momento em que o corpo ainda poderia estar colhendo os benefícios das últimas horas de jejum. Vou te dar um exemplo concreto para deixar isso mais claro. Imagine dois cenários para a mesma pessoa. Um homem de 52 anos que faz jejum das 19 horas de uma noite até as 11 horas da manhã seguinte. 16 horas no total. No primeiro cenário, ele acorda às 7, toma café com leite e uma fruta, porque isso é leve e é natural. Às 11, faz o almoço normal. O que aconteceu? Ele quebrou o jejum às 7 da manhã com alimentos que subiram a insulina rapidamente. Isso significa que as horas de autofagia e mobilização de gordura que ainda poderiam estar ocorrendo foram interrompidas na 8ª hora. Ele fez 16 horas de jejum no calendário, mas biologicamente seu corpo colheu apenas 8 horas de benefício real. No segundo cenário, o mesmo homem acorda às 7, bebe água, talvez um café preto sem açúcar ou adoçante e espera até às 11 para comer. Quando chega a hora de comer, ele começa com uma refeição que contém proteína de qualidade e gordura saudável antes de qualquer carboidrato, como ovos, abacate, oleaginosas. O que aconteceu aqui? Seu corpo completou as 16 horas com os mecanismos de reparo e mobilização de gordura ativos. E quando ele finalmente comeu, a resposta insulínica foi mais gradual, porque gordura e proteína não provocam o mesmo pico que carboidratos simples. A diferença entre os dois não é esforço, é a sequência, é o timing. É entender que o valor do jejum não está apenas nas horas que você conta, mas no que acontece na transição entre o jejum e a alimentação. Agora, antes de continuar, preciso pausar aqui para falar de uma coisa que muitas pessoas do nosso público acima dos 45 anos me contam quando conversamos sobre jejum.
Elas dizem algo como: eu faço o jejum certinho, mas não emagreço mais. Nos primeiros meses funcionou, agora parece que o corpo acostumou. Ou então, eu me sinto bem durante o jejum, mas logo depois que como parece que tudo volta, fico inchada, cansada, sem energia. Isso não é imaginação. Isso não é falha de caráter. É o corpo respondendo exatamente ao padrão de quebra do jejum. E eu explico por quê. Quando você faz o jejum de forma consistente, o seu corpo aprende a esperar o momento da alimentação. Os hormônios relacionados à fome e à saciedade, principalmente a grelina e o peptídeo IGZIL, começam a se ajustar ao novo ritmo. Mas quando a quebra do jejum acontece de forma brusca, com alimentos de alto índice glicêmico, dois problemas surgem ao mesmo tempo. Primeiro, o pico de insulina provoca uma queda subsequente de glicose no sangue que aumenta a fome em vez de controlá-la. Você come para quebrar o jejum e logo depois está com fome de novo. Segundo, o pâncreas, que é o órgão responsável por produzir insulina, precisa trabalhar mais do que o necessário, logo num momento em que ele poderia estar descansando. Para pessoas acima dos 45 anos, onde a sensibilidade à insulina já pode estar comprometida por anos de alimentação não intencional, esse padrão repetido pode, ao longo do tempo, contribuir para um ciclo de resistência que vai exatamente na direção contrária ao que o jejum deveria proporcionar. O pâncreas, nessa situação, funciona como um músculo sendo pedido para fazer um sprint logo depois de um longo período de repouso, sem aquecimento, sem progressão. O esforço existe, mas a resposta é mais estresse do que benefício. E existe ainda um terceiro problema, e esse é o que mais surpreende as pessoas quando ouvem pela primeira vez. Quando a quebra do jejum é feita com excesso de carboidratos simples, há uma sinalização celular que regula a autofagia, envolvendo uma proteína chamada mTOR, que é ativada de forma intensa. Quando o mTOR é ativado, a autofagia é suprimida quase que imediatamente. Não é que ela diminua gradualmente, ela para. O processo de limpeza celular, que levou horas para atingir sua intensidade máxima, é interrompido num prazo que pode ser de minutos. Deixa isso assentar por um segundo. Você passou 16 horas construindo esse estado de reparo. E ele pode ser desfeito em minutos pela escolha errada na primeira refeição. Não por falta de vontade, por falta de informação. E por que isso importa tanto para quem tem mais de 45 anos? Porque a autofagia não é apenas sobre emagrecimento. Ela está associada à manutenção da função cognitiva, à redução de processos inflamatórios crônicos, à saúde cardiovascular e ao que os pesquisadores chamam de qualidade de envelhecimento. É um dos mecanismos mais estudados atualmente quando o assunto é envelhecer com mais saúde e menos declínio funcional. Então, o que fazer na prática? O princípio central é este: trate os primeiros 30 minutos depois do jejum como uma zona de transição, não como um momento de compensar o que você não comeu. O seu corpo está saindo de um estado de reparo. Ele precisa ser convidado a sair desse estado de forma gradual, não empurrado de volta ao modo de armazenamento com urgência. Isso significa algumas coisas concretas. Se você vai quebrar o jejum com frutas, prefira as de menor índice glicêmico e sempre acompanhadas de gordura ou proteína para desacelerar a absorção. Abacate, por exemplo, é uma das melhores primeiras refeições, porque é rico em gordura saudável e não provoca resposta insulínica significativa. Ovos inteiros com azeite também são excelentes. Oleaginosas como nozes e castanhas funcionam bem. Se você gosta de comer uma fruta no início da refeição, faça isso depois de algo que contenha gordura ou proteína, nunca antes e nunca sozinha. A ordem dos alimentos importa mais do que a maioria das pessoas imagina. O que evitar nas primeiras refeições depois do jejum? Sucos de fruta, mesmo naturais,
Pão, mesmo integral, cereais matinais, mesmo os rotulados como saudáveis, frutas isoladas de alto índice glicêmico como banana madura, melancia e manga em grande quantidade. E qualquer alimento ultraprocessado que combina carboidratos refinados com gordura de baixa qualidade, que é uma das combinações mais insulinogênicas que existem. Agora, um ponto importante que precisa ser dito com clareza. Nada do que eu acabei de descrever é uma proibição absoluta. O objetivo não é criar uma lista de alimentos proibidos ou transformar a alimentação em ansiedade. O objetivo é entender o mecanismo. Quando você entende o mecanismo, você tem autonomia para fazer escolhas conscientes. Você sabe que no dia em que só tem banana disponível para quebrar o jejum, você pode comer a banana, mas talvez valha a pena comer um punhado de castanhas antes dela. Você tem a informação. O que você faz com ela é sua decisão. Esse é exatamente o ponto da virada de consciência que eu quero deixar para você hoje. Muita gente que faz jejum e não obtém os resultados que espera, começa a questionar o próprio método. Pensa que jejum não funciona para ela, que seu metabolismo é diferente, que tem alguma condição que impede. E às vezes, isso é verdade. De fato, existem condições médicas que precisam de avaliação profissional. Mas na maioria das vezes, o problema não é o método. É um detalhe na execução que ninguém explicou. O jejum de 16 horas não é uma técnica simples de não comer por 16 horas e depois comer o que quiser. É uma ferramenta bioquímica. E como toda ferramenta, ela entrega seu melhor resultado quando você sabe o momento certo de usá-la e o momento certo de parar. Pensa assim. Imagine que você passou a noite inteira lavando e organizando um cômodo da sua casa. Tudo limpo, tudo no lugar. E então, logo depois de terminar, alguém abre a porta e joga uma caixa de papelão no meio do cômodo sem cerimônia. O trabalho da noite não foi perdido. O cômodo ainda está mais organizado do que estava antes. Mas parte do esforço poderia ter sido preservado com um pouco mais de cuidado naquele momento específico. O jejum funciona assim. O trabalho das horas de restrição não desaparece com uma quebra ruim, mas pode ser amplificado com uma quebra inteligente. E para as pessoas acima dos 45 anos, esse detalhe é ainda mais relevante. Por quê? Com o envelhecimento, os processos de reparo celular ficam naturalmente mais lentos. A janela de oportunidade que o jejum abre é preciosa. Preservá-la não é exagero, é estratégia. Antes de finalizar, deixa eu resumir os pontos principais desse vídeo de forma direta. O que acontece no corpo durante o jejum de 16 horas é um processo progressivo. Nas primeiras horas, o corpo usa o combustível disponível. A partir da sexta ou sétima hora, começa a buscar glicogênio no fígado. Entre a oitava e a 12ª hora, ativa a mobilização de gordura e começa a intensificar a autofagia. Essas últimas horas são as mais valiosas do ponto de vista de reparo celular. O principal mecanismo que regula tudo isso é a insulina. Quando a insulina sobe, a autofagia para e o modo de armazenamento é ativado. A insulina sobe em resposta a carboidratos e proteína. E sobe especialmente rápido quando o primeiro alimento é de alto índice glicêmico. O erro mais comum é quebrar o jejum com alimentos que parecem saudáveis, mas que provocam pico de insulina imediato, como sucos naturais, frutas isoladas de alto índice glicêmico ou cereais. A solução não é perfeição, é consciência. Iniciar a refeição com gordura saudável ou proteína antes dos carboidratos, preferir alimentos de baixo índice glicêmico na primeira refeição e tratar os primeiros 30 minutos depois do jejum como uma zona de transição gradual. Para encerrar, eu tenho uma pergunta para você deixar nos comentários, e dessa vez eu quero ser específico. Pensa na última semana. Como você costuma quebrar o jejum? Com o que você geralmente come primeiro? E depois de tudo que você viu aqui,
Tem alguma coisa que você vai mudar? Me conta aqui embaixo. Não precisa ser uma resposta longa. Uma linha já basta. Porque quando você coloca em palavras, a mudança começa a se fixar de verdade. Se esse vídeo trouxe clareza sobre algo que você praticava sem entender completamente, compartilha com alguém que também faz jejum. Não para convencer ninguém de nada, mas porque informação como essa muda a forma como a gente cuida do próprio corpo. E se você ainda não conhece o canal Nexus Saúde, aqui você vai encontrar exatamente esse tipo de conteúdo, sem promessas mágicas, sem atalhos, sem receitas milagrosas. Só fisiologia bem explicada para quem quer entender o próprio corpo e tomar decisões com autonomia. Nos vemos no próximo vídeo.